Tá no ar o Palavra Operária, um podcast contra a exploração e opressão capitalista. A prisão de Bolsonaro e dos militares golpistas vai deter o avanço do bolsonarismo e do fascismo? Nota do GOI, publicada no site GOI Palavra Operária em 28 de setembro de 2025. As manifestações contra a PEC da bandidagem e o PL da anistia, Bolsonaro e demais golpistas reuniram milhares de manifestantes no domingo 21 de setembro em todo o país, com destaque para os atos de São Paulo e Rio de Janeiro, com mais de 40 mil pessoas em cada um. A força das manifestações e o amplo repúdio nas redes sociais à PEC da bandidagem, somada às críticas dos setores democráticos da burguesia, a exemplo do jornal Estadão, Globo e outros, obrigou os partidos do Centrão a recuarem e a enterrarem a tal PEC em votação unânime na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 24 de setembro. A Frente Brasil Popular, liderada por Lula e pelo PT, e a Frente Povo Sem Medo, liderada por Guilherme Boulos e pelo PSOL, e artistas famosos da esquerda, estiveram à frente dos atos, já se apressam a comemorar a virada do jogo sobre o bolsonarismo. Porém, o PL da anistia, fantasiado agora de PL da dosimetria, segue sendo negociado com o Congresso e entre este, o STF e o governo Lula-Alckmin, com o objetivo de abrandar as penas aos golpistas e pacificar o país. O ativismo de redes sociais do PT e do PSOL e seus aliados já cantava vitória com as penas impostas pelo STF a Bolsonaro e seus asseclas, quando foram surpreendidos pelo contra-ataque da direita no Congresso através do PL da anistia e da PEC da bandidagem. Os ataques e contra-ataques entre a esquerda, escudada pelo STF, e a direita, entrincheirada no Congresso, se sucedem numa verdadeira novela midiática, visando acumular forças para o que consideram a grande batalha decisiva, as eleições de outubro do ano que vem. As manifestações de rua do petismo, psolismo e do bolsonarismo buscam tão somente medir forças para este combate eleitoral, apoiadas principalmente sobre os dois setores em que se divide a pequena burguesia e a classe média no país, a esquerda democrática e progressista versus a direita reacionária. Enquanto isso, o povo trabalhador, sobretudo os setores mais explorados, mais jovens e mais oprimidos do proletariado, e os povos originários e do campo, são mantidos à margem da luta como meros espectadores do drama político nacional, tratados como simples base de apoio eleitoral em disputa. O autoritarismo e a exploração avançam. Enquanto os chefes da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo se congratulam afirmando que a prisão de Bolsonaro e dos militares golpistas é um golpe mortal no bolsonarismo e no fascismo, o autoritarismo segue avançando a passos largos na base da sociedade brasileira, nas empresas, no serviço público, nas escolas, nos bairros populares e no campo. E o governo Lula-Alckmin se mostra impotente para resolver os graves problemas que afligem o povo trabalhador. É preciso que todas e todos os ativistas da luta antifascista não se deixem levar pelas palavras ilusórias dos chefes da Frente Ampla, Frente Popular e famosos da esquerda e reflitam seriamente sobre a verdadeira realidade da situação nacional. As sentenças de prisão impostas pelo STF a Bolsonaro e aos generais e demais militares e civis golpistas são o mínimo que se espera dessa instituição, que se propõe a zelar pelo cumprimento das leis que regem o atual regime democrático burguês. É sabido que os crimes cometidos pela gangue bolsonarista que governou o país entre 2019 e 2022 são ainda maiores, sobretudo o negacionismo científico, que impediu e atrasou as medidas de contenção da pandemia de Covid-19, o que levou à infecção de mais de 39 milhões,
a morte de 716.626 pessoas e a milhares de sequelados, crimes que seguem sem punição. Contudo, apesar de justa e necessária, a prisão dos líderes bolsonaristas, mesmo que se concretize, estará longe de significar uma virada de jogo ou um golpe mortal no bolsonarismo, como quer fazer crer Lula, Boulos e seus aliados da Frente Ampla ou Frente Popular. Primeiro, porque a prisão dos golpistas sequer está garantida. A contraofensiva unificada do bolsonarismo e do Centrão no Congresso Nacional busca anular a decisão do STF, seja através de uma anistia ampla, geral e irrestrita, como querem os bolsonaristas, seja através da anistia dosificada, negociada pelo Centrão com o STF e o governo Lula-Alckmin, através de Hugo Mota, Paulinho da Força, Michel Temer, Aécio Neves, que visa a reduzir as penas a meras prisões simbólicas de Bolsonaro e demais golpistas. Essa novela está ainda por terminar. Segundo e mais importante, a prisão de Bolsonaro não vai impedir o crescimento do bolsonarismo e do fascismo no país, pela simples razão de que os problemas que lhe deram origem estão longe de ser solucionados pelo atual governo Lula-Alckmin e pela esquerda domesticada que lhe dá apoio. Os salários miseráveis da maioria da classe trabalhadora, os empregos e subempregos sem direitos e com jornadas estafantes, impostos sobretudo à juventude, a decadência e falta de serviços públicos essenciais de saúde, assistência social, moradia popular, da qual padece o povo pobre, a violência desenfreada das polícias, das milícias e da burguesia narcotraficante nas favelas e quebradas, o avanço do latifúndio sobre as terras indígenas, quilombolas, dos povos ribeirinhos e das florestas, e seu rastro de destruição da natureza, a doutrinação autoritária e alienante imposta à juventude nas escolas públicas privatizadas pela reforma do ensino médio, entre tantas outras mazelas que açoitam cotidianamente o povo trabalhador e oprimido, às quais o governo da abre aspas esquerda, fecha aspas, é incapaz de dar solução. A essa dura realidade somam-se agora os ataques abertos do imperialismo estadunidense sob Trump, que encontra uma base de apoio nas massas bolsonaristas no país e já vem causando estragos à economia nacional. Terceiro, a composição social dos atos evidenciou a pouca participação dos setores mais explorados da classe trabalhadora. Os atos mobilizaram setores da classe média progressista, da aristocracia proletária, da juventude universitária e da burocracia sindical, parlamentar e dos movimentos sociais. Isso mostra que a bandeira da defesa da democracia, separada das reivindicações mais elementares do povo trabalhador, salário, emprego, direitos, terra, é incapaz de mobilizar o conjunto da classe trabalhadora para a luta contra o bolsonarismo e o fascismo. As bandeiras do fim da escala do 6x1 e da taxação dos ricos, que costumavam em letras miúdas em algumas convocatórias dos atos de 21 de setembro, serviram apenas como acessórios, na tentativa de mostrar a conexão da pauta da esquerda com algumas reivindicações do povo. O maior perigo é a política de conciliação com a burguesia e o imperialismo. Isto é consequência dos limites impostos à luta contra o bolsonarismo e o fascismo pela política de conciliação e colaboração de classes do PT, PSOL, PCdoB, CUT, MTST, MST, que hoje governam o país. As reivindicações do povo trabalhador de melhorias nas condições de vida e de trabalho se chocam com a ganância dos patrões, indo na contramão da política de conciliação e colaboração com a burguesia e o imperialismo, aplicada desde o governo de Frente Popular de Lula-Alckmin. Por essa razão, os atos se limitam à defesa da democracia sob medida para manter a política da Frente Ampla, Frente Popular,
de unidade com a burguesia supostamente democrática do tipo de Alckmin, Tabata Amaral, João Campos e com os partidos patronais e corruptos do Centrão no governo Lula-Alckmin. Para não assustar seus aliados burgueses, Lula e Boulos, os chefes da Frente Ampla, impedem que as reivindicações básicas do povo pobre e trabalhador sejam levantadas junto com as reivindicações democráticas. Com isso, querem manter, e até agora têm conseguido, os setores mais explorados e oprimidos do proletariado desmobilizados para a luta nas ruas e nos locais de trabalho. Para eles, o proletariado só deve ser mobilizado para votar nas candidaturas da esquerda nas eleições do ano que vem, quando a Frente Ampla pretende renovar suas promessas de esperança, políticas públicas, empoderamento e outras pérolas do arsenal reformista. Mas para enfrentar e derrotar o bolsonarismo e o fascismo, é preciso enfrentar e derrotar a burguesia e o imperialismo que lhe dão sustentação. Sobretudo neste momento em que, através de tarifas econômicas e retaliações políticas, Trump atua cinicamente em favor da anistia a Bolsonaro e demais golpistas. Esta tarefa histórica, em que pese a importância da mobilização dos setores democráticos da pequena burguesia e da classe média, o fator decisivo é a organização e a mobilização do proletariado. Por isso, o maior perigo para a classe trabalhadora diante do bolsonarismo é o imobilismo imposto pela política de conciliação com a burguesia e o imperialismo de suas direções. O maior perigo é a política de gerência da crise do capitalismo e seu regime aplicada pelo governo Lula-Alckmin, que mantém e aprofunda a exploração e a opressão da burguesia sobre o povo trabalhador na cidade e no campo. O maior perigo é a política de frente ampla de Lula e Boulos, que abre caminho para o bolsonarismo, o bonapartismo e o fascismo. É preciso mobilizar a classe trabalhadora na luta contra o bolsonarismo e o fascismo, através de seus métodos de luta de classes, greves, ocupações, greve geral, manifestações, e de um programa de transição ao socialismo que una a luta em defesa dos direitos democráticos com a luta pela melhoria das condições de vida e de trabalho. Programa em defesa do Brasil e do povo trabalhador. Salário, emprego, direitos, terra, liberdade e independência. Salário. Salário mínimo de R$ 2.500 já. Emprego. Fim da escala 6x1. Redução da jornada para 36 horas. Plano de obras públicas para investimentos na saúde, moradia popular, assistência social e educação. Direitos. Nenhum direito a menos. Anulação das reformas trabalhistas, da Previdência e da terceirização. Restauração dos direitos trabalhistas e previdenciários, da CLT e da Constituição de 1988 para toda a classe trabalhadora, inclusive precarizados e imigrantes. Terra. Dar a terra para quem nela vive e trabalha. Contra o latifúndio no campo e na cidade. Expropriação dos imóveis da burguesia, da especulação imobiliária e entrega para os trabalhadores sem teto. Reforma agrária e regularização da posse da terra a todas as comunidades urbanas e rurais, favelados, quilombolas e indígenas, contra o financiamento estatal aos bilionários do agronegócio de exportação. Prioridade total aos pequenos e médios produtores de alimento para o povo. Liberdade. Garantia e ampliação das liberdades democráticas. Direito ao aborto, à liberdade de expressão e organização nas ruas, escolas e empresas. Direitos políticos e sindicais para os soldados e praças. Criminalização do racismo, machismo e LGBTfobia. Direito ao povo oprimido, à autodefesa, contra a repressão policial das milícias e jagunços. Independência nacional.
defesa do Brasil contra o imperialismo de Trump, nacionalização e estatização sob controle dos trabalhadores, das empresas de capital estadunidense e empresas vitais para a infraestrutura econômica nacional. Petrobras 100% nacional, suspensão do pagamento da dívida pública aos banqueiros e aplicação dos recursos nos serviços públicos essenciais para o povo. Unidade latino-americana para enfrentar os ataques de Trump. Ruptura de relações com Israel, já! Você ouviu o podcast Palavra Operária, o jornal do GOI, Grupo Operário Internacionalista. Siga o nosso canal e as nossas redes sociais.